Olá, eu sou o professor Cido, sejam bem-vindos. Daqui para frente vou assim fazer algumas mudanças nos meus vídeos, numa tentativa assim de gravar vídeos mais curtos, que esse foi um dos pedidos que algumas pessoas que assistem os meus vídeos fizeram essa crítica, né? Que vídeos longos e tudo mais, eles não gostam. Então vamos tentar fazer assim uns vídeos mais curtos. Eu quero trazer aqui para vocês o que diz respeito a uma entrevista que foi feita com o ex-deputado do PSL, o Alexandre Frota, que hoje ele faz parte do PSDB. Ele pertenceu ao PSL e era um grande defensor acirrado lá no Congresso, defensor de Bolsonaro, um grande bolsonarista, e que hoje está assim arrependido, e hoje ele se tornou assim um grande crítico. Ele faz assim uma série de ataques ao governo Bolsonaro. E a TV 247 com o Leonardo Atushi e também a Gisele Federici convidaram então o Alexandre Frota para poder, conceder essa entrevista, e foi feita essa entrevista, e peço a todos vocês que, se puderem, assistam. Foi muito interessante. Não pensem que passaram a mão na cabeça dele, de maneira nenhuma, pegaram no pé dele para valer mesmo. Então, por isso que é importante, inclusive, assistir essa entrevista até para ver, os posicionamentos dele e assim por diante. E eu queria aqui trazer pelo menos uma parte, um pedaço, dessa entrevista. Lá foi assim, perguntado, o Alexandre Frota, por que ele deixou o governo, o que aconteceu, essa coisa toda. E ele veio assim com aquela resposta assim, que ele não conhecia esse lado do Bolsonaro, esse lado maluco, esse lado de um governo que não sabe governar, que não entende de política e assim por diante. Eu acho interessante que eu peguei muito essa parte, quando ele vem assim dizer que não conhecia o Bolsonaro, porque eu ando vendo assim muita gente, tanto assim quanto do lado da política, quanto cidadãos comuns que votaram no Bolsonaro, que hoje estão arrependidos, que diz a mesma coisa, como o Alexandre Frota, falou. Uma dessas, por exemplo, é a Joyce Hasselmann, que vocês já sabem também, que ela deixou o governo, e ela hoje anda fazendo assim críticas, pesadas ao governo Bolsonaro. Eu também queria até, inclusive, aqui trazer que algumas pessoas costumam, inclusive, fazer comparações do Bolsonaro com o governo Collor. A meu ver, não tem comparação nenhuma, tem nenhuma comparação. O governo Collor, na época, ele enganou a população com o seu discurso, como caçador de marajás, aquela coisa toda, e ele acabou ganhando a eleição em cima disso. O Bolsonaro, pelo contrário, o Bolsonaro ele foi muito assim, a meu ver, muito claro do que ele iria fazer, de como que ele iria ser enquanto governo. Aí muitas pessoas falam, ele nos enganou. Enganou como? Caso de racismo, caso de homofobia, essas atitudes dele de violência, essas atitudes assim contra a mulher, contra o negro, contra o índio, contra os quilombolas, contra os LGBTs. Agora as pessoas vêm dizer assim que não sabiam, isso ele deixou muito claro. Isso ficou muito claro durante sua campanha eleitoral. Ele falava em mortes, ele falava em matar, que precisa matar uns 30 mil, quando se relacionava inclusive a petistas, pessoas de esquerda, contra o comunismo e assim por diante. Esse foi o Jair Messias Bolsonaro, e que muitos políticos que o conheceram dizem também que, enquanto político, ele sempre foi dessa maneira e se tornou presidente da República. E está aí, estamos vivenciando toda essa situação, essa calamidade, esses absurdos, de um presidente da República que é um maluco, que é um doido, que é um depravado, um desmiolado e assim por diante, mas é ele que é o presidente da República. E agora vem dizer que não sabia,
não conhecia, não era esse, não estava esperando, não era esse tipo de governo. Como não? Não tinha nenhum projeto político de melhoria para a população, só tinha lá o Paulo Guedes com todo esse comentário das reformas, que são as reformas que estão acontecendo, né? E que não deixa de ser assim uma perseguição à população mais pobre e aos trabalhadores mais pobres do Brasil. Era isso que eu queria trazer aqui hoje. Muito obrigado e até uma próxima vez.